Saudações, pessoal, bem-vindos ao canal. Grêmio 2, Chapecoense 1, finalmente a primeira vitória do Grêmio em casa no Campeonato Brasileiro. Quero conversar com você sobre esse jogo. Eu quero começar, na verdade, antes da análise tática, pelo fim. Eu quero começar pela entrevista do Filipão. O Filipão tem uma coisa que agrada o torcedor do Grêmio, ou que agrada aquele cara que está analisando e vendo o futebol. O Filipão é sincero. Isso precisa ser dito. O Filipão, ele fala a verdade para o torcedor. É diferente do Marcos Herrmann, que enrola e tenta pintar o mundo que não existe, do presidente Romildo, que aparece só de vez em quando para falar. O Filipão, ele dá a real. O Filipão, ele fala a verdade. Esse mérito ele tem. Essa frase que eu coloquei no card do vídeo, do eu quero ponto, foi dita por Luiz Felipe Scolari. Ele disse, olha, se tiver de escolher nesse momento entre a beleza e o ponto, eu quero o ponto. O torcedor do Grêmio tem que entender que a briga é para pontuar. Tem gente que pode ter daqui a pouco até uma restrição a esse estilo de enxergar futebol, mas o Filipão foi sincero. O que eu estou entregando é isso. Fui contratado para dar isso. O Filipão, ele não tem meias palavras, ele vai direto ao ponto, ele fala a verdade. Ao contrário do Marcos Herrmann, que tenta pintar um mundo paralelo que não existe. Esse mérito o Filipão tem. Vamos pro jogo. Eu quero analisar taticamente também Grêmio e Chapecoense. Pessoal, vocês estão inscritos no canal? Vocês já deixaram like no vídeo? Então parem e façam isso agora. É clicar em inscrever-se aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e deixar o like no vídeo, porque isso ajuda demais. Vamos pro jogo. Campinho do Grêmio na tela, você tá vendo aqui o 4-2-3-1 do Grêmio, o Thiago Santos como titular junto do Darlan, o Jean-Pierre por dentro, Douglas Costa na direita, Alisson na esquerda, o estreante Borja na frente. Eu tenho muito para falar individualmente sobre esses jogadores e eu vou falar na sequência. Mas o desenho inicial do Grêmio foi esse aqui. No segundo tempo, o Filipão entrou com os pontas invertidos, o Douglas Costa passou a jogar na esquerda, o Alisson na direita, não durou muito tempo, logo saiu o Douglas Costa e o Alisson voltou para a esquerda porque entrou o Léo Pereira, que aí sim jogou pela direita. Mas o desenho do Grêmio foi esse aqui, o jogo inteiro. Até quando entrou o Maicon entrou de meia, entrou mais avançado na função do Jean-Pierre. Troca o Grêmio, bota a Chapecoense, mesmo esquema, um time muito fraco tecnicamente, é realmente sofrível o time da Chape, o que é uma pena. Eu confesso que eu gosto da Chapecoense, queria enxergar, vislumbrar coisas melhores para a Chape no Campeonato Brasileiro, mas, pessoal, não dá. É realmente muito limitado o time da Chape. Tem jogadores aí, o Cadu, por exemplo, passou pelo Grêmio e foi muito mal há 5 anos, já não servia para um time de Série A há 5 anos, muito menos agora. O Mike passou pelo Inter sem ser notado. O Geovânio, depois do Santos, já jogou em Atlético Paranaense, já jogou em Flamengo, nunca conseguiu se firmar, sempre com problemas de indisciplina e dentro do campo também. É muito fraco, tá? O próprio Anselmo Ramon, centroavante, perdeu um gol numa defesaça monumental do Gabriel Chapecó. Ali com 7 minutos, a Chape poderia ter feito 2-0, olha o tamanho disso. O Anselmo Ramon errou um gol com o Chapecó já caído, uma defesaça fantástica do goleiro do Grêmio, isso também tem que ser dito. Mas é bastante limitado realmente o time da Chapecoense. Tira o time da Chape e coloca aqui no quadro esse cara, Borja, o estreante da noite, para mim o melhor jogador em campo. Eu vi que alguns apontam o Alisson como destaque, outros o próprio Chapecó. Para mim esse cara foi melhor em campo, Borja. Pega os números dele aí, ó. Participativo, dentro da área, chamando o jogo, assumindo responsabilidade. Quando a bola não estava chegando, ele saiu da área para buscar. Eu já gravei vídeo aqui no canal sobre Borja e estou sugerindo, mostrando justamente esse jeito de jogar do Borja. Ele não é um cara fixo. Se a bola não chega, ele sai da área para buscar. E foi isso que ele fez. Eu gostei bastante da estreia do Borja, que foi uma estreia com gol marcado de pênalti, que por sinal foi sofrido por ele mesmo. Outro cara que foi muito bem no jogo, tá aqui, Alisson. O Alisson também foi bem no jogo. Eu sou um crítico ferrenho do Alisson, acho que é um jogador que não serve para o Grêmio, mas eu sou absolutamente coerente. Quando o Alisson vai mal, ele toma porrada, quando o Alisson vai bem, ele recebe elogio.
Como ele geralmente não vai bem, os elogios não são tão recorrentes assim, mas ele foi bem contra a Chapecoense. É outro que chamou a responsabilidade, fez gol num belo chute de fora da área, cortando para dentro e batendo, e fora o lance do gol também, ajudou na criação de jogadas, chamou a bola para tentar resolver ou puxar um tabelamento, tentar uma jogada de combinação. Gostei da atuação do Alisson. Agora, ele não. O Douglas Costa decididamente não foi bem. Para mim, ele foi o pior jogador do Grêmio. Jogou menos que o Cortez, inclusive. Jogou realmente muito mal. Um número que chama a atenção, perdas de posse de bola. 17 perdas de posse de bola. É muita coisa. O Douglas Costa, percebendo que a fase não tá boa, ele tentou resolver sozinho e não conseguiu. Tentou partir para cima dos caras a drible e adiantava demais a bola, ou era desarmado e perdia a posse, como nesse número que eu mencionei agora há pouco. Não conseguiu levar perigo ao gol da Chapecoense em nenhum momento. Não foi um bom jogo do Douglas Costa, inclusive, se pegar todos os jogos desde que ele voltou ao Brasil, desde que ele voltou ao Grêmio, para mim, esse jogo que foi o pior. Realmente não foi bem o Douglas Costa, não conseguiu jogar. Gente, tira o Douglas Costa, volta para cá. O Filipão confirmou na entrevista coletiva a contratação do Vijaçante. Eu gravei vídeo sobre esse jogador aqui no canal, tô sugerindo aqui em cima para que vocês acompanhem. Filipão confirmou e o Marcos Herrmann também. Esse jogador está chegando no fim da tarde de terça-feira a Porto Alegre e será anunciado como jogador do Grêmio. O Marcos Herrmann chegou a dizer que ele é o capitão da seleção paraguaia, não é, para variar, tá desinformado o Marcos Herrmann, ele é capitão do Cerro Porteño. O capitão da seleção paraguaia na Copa América foi Gustavo Gomes, o que não diminui em nada esse jogador, pelo contrário, como eu disse, gravei vídeo, sugeri aqui em cima, é um cara que eu gosto. Vijaçante é jogador do Grêmio. Outra coisa importante que o Filipão disse na coletiva, ele não garante qual vai ser o goleiro do Grêmio de agora em diante. O Breno voltou. O Breno começa a treinar nessa semana e se estabelece, portanto, uma disputa de posição. O Filipão disse que vai conversar com o Mauri Lima, que é o treinador de goleiros, e eles vão decidir num conjunto qual vai ser o goleiro. O Filipão chegou a dizer o seguinte, eu não posso punir o Breno porque ele foi para a seleção, mas eu também não posso punir o Chapecó, que assumiu a titularidade e está jogando muito. Então, assim, vai ser o famoso problema bom que o Filipão vai ter para resolver. Outra coisa que foi admitida nas coletivas pós-jogo, o Grêmio está em tratativas, está em negociações com o Campas, jogador colombiano, jovem. O Marcos Herrmann chegou a falar em ponta de lança, ele realmente é isso. Também pode ser um cara lateralizado, que é onde eu vejo que ele pode render mais nesse time do Grêmio. Mas tratativas com o Campas, elas estão confirmadas, portanto, pela direção do Grêmio. Gente, para fechar o vídeo, estou aqui rasgando a minha colinha. A sequência de agora em diante é São Paulo e Cuiabá. Para quem não se deu conta, o Cuiabá é o primeiro time acima do Grêmio e o São Paulo é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. O Grêmio tem 2 jogos diretos, é o São Paulo no final de semana e o Cuiabá no meio de semana por conta do jogo do primeiro turno que foi adiado e a data que a CBF encontrou é agora. Então o Grêmio vai para 2 jogos diretos, como já era direto o jogo do Grêmio contra a Chapecoense. E aí o modo Filipão está ativado. Ele já disse, eu quero é ponto. Se vocês estão querendo beleza, esqueçam, no Grêmio isso não existe. No Grêmio a ideia é pontuar, jogando bem ou jogando mal, não importa. Foi o que disse Luiz Felipe Scolari. É arriscado, o Grêmio não fez um bom jogo contra a Chapecoense, Filipão admitiu isso, ele admitiu que a atuação não foi boa, mas disse que a ideia é pontuar. Então, com essa mentalidade, com esse modo Filipão, o Grêmio vai para essa sequência de 2 jogos diretos na sua briga contra o rebaixamento. Voltamos a qualquer momento aqui no canal. Enquanto isso, você deixa o like no vídeo, você clica em inscrever-se e depois de clicar em inscrever-se, ative o sininho de notificações. Valeu!